Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para poder abençoar aí a sua vida. Estou com um convidado muito especial, meu irmão e diácono aqui da igreja, diácono Luiz Carlos. Nós vamos estar batendo um papo e eu queria que você enviasse esse vídeo aí para o maior número de famílias. Famílias que estão passando problemas com seus filhos. O diácono Luiz Carlos, ele vai estar se apresentando, ele foi conselheiro tutelar, né? E também trabalha ainda com adolescentes e tem uma experiência muito grande e vai compartilhar conosco aqui. Amém? Então vai compartilhando, deixa seu like, deixa seu comentário, participe conosco do nome de Jesus. Boa noite, Diácono Luiz Carlos. Como é que você está? Tudo bem com você? Boa noite, pastor Alexandre. Tudo bem, graças a Deus. De fé em fé, de glória em glória, nós vamos caminhando em vitória e mais que recebendo essa noite aqui para a glória de Deus. Olha, eu já conheço você há algum tempo e eu já queria fazer uma pergunta para você. Qual foi a motivação por detrás da sua decisão de se tornar um conselheiro tutelar? O que te levou a você ser um conselheiro tutelar? E quando você começou, foi em que ano que você trabalhou? Pastor Alexandre, mais uma vez, boa noite. A paz de Cristo para o Senhor, para todos que estão nos ouvindo, que de alguma forma você é alcançado por esse podcast, pela minha experiência. Pastor, é curioso, como que eu entrei no Conselho Tutelar, na verdade, vou falar aqui em breves palavras, na verdade, eu não sabia o que era nem Conselho Tutelar, mas na frente, eu acho que Deus já tinha um plano para mim, porque, curiosamente, eu trabalhava no comércio, né, e eu achava, assim, eu queria um tempo mais assim, para ter final de semana livre, assim, um domingo, e o comércio me consumia muito meu tempo, era de segunda a segunda, domingo à noite, às vezes até madrugada eu trabalhava, de 3 da tarde até 1 da manhã, 2 da manhã, e por acaso, não, assistindo a TV em casa um dia, eu vi um anúncio que ia ter prova para o Conselho Tutelar de Guaba Grande. Inclusive estava eu e meu primo, o diácono William, que faz parte aqui também do nosso ministério, e eu falei, vamos nos inscrever para a gente, né, conseguir um trabalho assim melhor. E aí eu não sabia de fato. Essa é uma curiosidade que eu já de cara quero colocar, mas quando eu me inscrevi e aí passei a conhecer o Conselho Tutelar, aí Deus fez o que fez, eu vou contar aqui hoje, que foram 2 mandatos, né? De 2005 a 2000, quase 2012, comecinho de 2012, e aí ali dentro desse processo, Deus me capacitou, me direcionou, usou pessoas, que eu vou falar com calma também aqui, não sei se eu já posso falar, inclusive se Deus usou a vida do Senhor, mais outras pessoas, e foi assim que eu comecei o Conselho Tutelar. Essa foi a minha introdução. Em 2005, em julho de 2005, acho que teve uma inscrição lá para agosto, né? É um processo de escolha que está tudo previsto em lei, que você faz uma prova objetiva, passando na prova objetiva, você vai para uma eleição, onde a população vai te eleger. Então, de fato, a minha motivação, eu não sabia qual era ter um emprego assim mais livre, acabando aquela missão e tanto que Deus botou para mim. Amém. Quais foram assim os desafios mais comuns que você enfrentou lidando com adolescentes e jovens durante o seu tempo como conselheiro tutelar? Né? Qual foi assim as situações mais delicadas? Olha, pastor Alexandre, foram várias as situações, que você perguntou as mais, eu vou tentar falar O aqui. desafio assim mais você vê, pô, esse é um desafio para mim. Teve desafios de pegar em assim, flagrante mesmo, caso infelizmente, né, que tem, não era para acontecer, mas até a falta do amor de Deus, a falta das obediências às leis, casos de agressões mesmo, de maus tratos, pais, em alguns casos, pais, assim, violentos por conta, né, do, do vício das drogas, do alcoolismo. Eu também vou falar de adolescentes que violam seus direitos aqui hoje, mas eram casos que às vezes a gente precisava até mesmo de um apoio policial. Precisávamos para chegar naquela casa, até para resguardar a nossa vida, a gente precisava chamar ali, bater, e era uma denúncia, né? A gente age por denúncia, muitas das vezes chegava a denúncia, a gente ia naquele endereço e muitas vezes eram casos de periculosidade, casos perigosos mesmo, que teve uns casos que a gente precisava, uns 3 casos ou 4, pelo menos comigo, que eu precisei ir com apoio com a polícia militar do nosso lado, e foram casos tensos, mexeu muito comigo, e a gente fala porque somos o Conselho Tutelar, eu vou até falar aqui, mas para quem nunca ouviu falar do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, pastor Alexandre, aqui pelo menos em Guaba Grande, são 5 conselheiros, né? Pelo menos no meu tempo era, mas que não mudou ainda. 5 conselheiros
Então, você decidia os casos, você botava em votação muitas coisas, aí a maioria decidia, né, um caso mais complexo, por exemplo, o que vai decidir aqui? Vai encaminhar para, vai aplicar uma advertência para esse pai mais rigorosa? Não vai? Vai encaminhar para na época, na minha época, por exemplo, o conselheiro poderia até estar brigando, e a gente, muitas vezes, a gente sentava para conversar esse caso, para saber qual era a melhor decisão. Então, a gente procurava sempre refletir o melhor para aquela família. E esses casos mais complexos, por exemplo, como você falou, como os casos mais complexos, a gente sentava para decidir de melhor forma, para dar um suporte e tentar resgatar essa família. Porque o nosso intuito, enquanto conselheiro, enquanto conselho tutelar, a gente tem essa distorção até hoje, né? Mas o conselho, quando você está ali previsto as atribuições no artigo 136, vou falar a lei daqui a pouco, do Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, ele veio na prática, ele veio para dar suporte às famílias. Agora, é claro que existe situações que as pessoas, às vezes, por má interpretação, até por usar de forma ilegítima, acaba, às vezes, ao invés de você recuperar, restaurar uma família, você acaba destruindo, tirando autoridade, coisa que a gente vai falar aqui ainda nessa noite. Sim. Mas esses casos de maus tratos que eu falei para o senhor, muitos casos de alcoolismo de adolescente, sair das escolas com outros adolescentes, ou nas baladas, né? Porque a gente sabe que é proibida a bebida alcoólica, mas no Brasil, culturalmente, infelizmente, ainda nós não temos tanta fiscalização, nós não vemos pessoas serem, na prática, ser responsabilizadas, porque esse comércio de bebida e drogas, infelizmente, nós temos uma cultura negativa no nosso país, na nossa cidade também. Então, era muito comum também eu sair de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, para ir lá onde hoje é a UPA, né? Falava antigamente pronto-socorro, mas é a UPA, para você ir lá pela madrugada e tinha lá adolescente em coma alcoólico, quase em overdose, porque era muito comum essa má influência entre os jovens, e a gente tinha que atuar tanto para resgatar esse jovem, caminhar para os órgãos, né, competentes, para dar suporte. Por exemplo, hoje aqui na nossa cidade, no nosso bairro, inaugurou um CRAS, né? Encaminhava para o CRAS, mas nesses casos de violações, a gente já encaminhava para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, para trabalhar com esses casos que os direitos já foram violados. Então, um desses casos que mais emblemático que eu peguei foi esse, pastor. O Diácono Luiz Carlos, você encontrou também situações assim de abuso, do pai abusando da filha, do filho, casos assim, que às vezes revolta a população. Existe muito disso aqui na nossa região aqui? Você pegou casos assim? Pastor Alexandre, o senhor tocou num ponto assim crítico e até mesmo triste, né? E infelizmente, pastor, a gente pegou muitos casos assim. Ainda acontece, no final vou deixar o número aqui para a gente estar de contato, para a gente estar fazendo qual é o canal para você estar acionando o conselho, a justiça no modo geral, mas eu mesmo peguei alguns casos de pais, e infelizmente crianças, pastor Alexandre, de 2 anos, crianças de creche, que a creche denunciou o conselho à época, que a criança na parte íntima estava ali, assim, você via que estava diferente, tinha um vermelhidão diferente. E quando foi feito o exame de corpo de delito, os detalhes, os atendimentos médicos, comprovava que, infelizmente, pais, assim, né, pessoas onde você tem, muitas das vezes, menos... Era para proteger, né? E não estava protegendo, né, a criança. E é comprovado por estatística que esses casos, assim, onde mais acontece dentro de casa, de pessoas onde não tem um perfil, e infelizmente onde deveria começar a garantia do direito, é onde acontece muitas vezes a violação. O que acontece quando existe a certeza da violação ali, né? O que acontece? Essa criança sai da casa, vai para algum lugar, o pai é reprimido, mas a criança fica. Como é que é feito? Como é que é feito esse processo? Pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pastor Alexandre, o pai, o agressor, ele obrigatoriamente ele tem que sair do lar, ele é afastado do lar, e quando nesse caso, quando é maus tratos. Agora, quando esse crime de exploração sexual, ele vai responder, ele vai sair, com certeza, se for flagrante, ele vai ser preso, ele vai responder severamente pelo Código Penal, né? E tem aí com previsão também no Estatuto, se eu não me engano, existe a previsão legal de 4 a 12 anos de prisão para quem cometer esse tipo de crime.
Sim, e a criança vai para onde? Fica assim, se a criança morar só com o pai, né, não tem a mãe, os parentes moram longe, o que acontece com essa Pô, criança ou adolescente? eu posso assim falar de forma assim objetiva, se quando não tem ninguém, a justiça em regra ela vai optar por esse adolescente ou por essa criança ficar num abrigo, na casa de acolhimento, como fala hoje um termo mais assim, se eu não me engano, mais moderno. Vai ficar longe da família, é pior, mas para aquele momento, para essa criança, para esse adolescente que não tem nada, nem ninguém, vai ser, entre aspas, um consolo para até que as coisas sejam normalizadas ou surja lá na frente alguém capacitado pela justiça, com grau de afinidade, afetividade, e aí com o trabalho de assistentes sociais, psicólogos, até mesmo se for o caso de psiquiatria, neuro, trabalho do Conselho Tutelar, justiça, MP, defensoria, toda uma rede funcionando vai avaliar esse caso para ver qual a melhor pessoa ou quando essa criança pode voltar por lá depois de resolver todos os problemas de implicações legais. Mas é muito ruim, pastor Alexandre, porque eu já tive privilégio eu digo assim, enquanto profissional, de visitar aqui em São Pedro, o Aldeia Feliz ali. Fala Aldeia Feliz, mas a gente sabe que o melhor lugar para uma criança, um adolescente estar é em casa, A família, obedecendo né? a família, obedecendo seus pais, quer seja mãe, quer seja. A gente prima que seja pelo casal, mas se não for, se tem só tua mãe, respeite sua mãe, porque ela está fazendo a função dupla de pai. Se for só seu pai, respeite seu pai, porque também está fazendo a função dupla de pai e mãe. Porque se está ruim com seus pais, lá fora está muito pior. Lá fora não tem reflexão, lá fora não tem acolhimento, lá fora é uma agressão psicológica absurda. Então, você que tem a sua casa, a sua família, valorize, porque nada melhor do que estar na tua casa com seus pais. Verdade. Diácono Luiz Carlos, qual foi o momento mais gratificante ou marcante que você experimentou enquanto era conselheiro tutelar? Posso falar mais de um, pastor Luciano? Pode? Na verdade, é um misto de muita felicidade, assim, porque a minha vida, assim, dar um breve testemunho da minha vida, ela também não foi fácil. Eu sei que é ter ausência de pai, eu sei que praticamente é ter ausência de mãe, porque que pese minha mãe ser minha mãe, eu a amo, quero deixar aqui um beijo para ela, minha mãe Nicéia, também tá minha esposa em casa, era Paula, um beijo para ela, meu filho, Ian Luiz. É difícil, pastor Alexandre, porque eu, quando consegui ser conselheiro tutelar, o que mais marcou, falar da minha vida primeiro, assim, um testemunho meu, depois eu vou contar de um caso que eu atendi. Sim. Porque, assim, é um misto, porque, assim, eu cresci toda nessa situação de desamparo, assim, emocional, sócio-familiar, aí você vê Deus te colocando nesse processo, é só o amor dele para passar, porque eu não tinha palavras, eu fui muito assim, eu entrei com 21 anos, em 2005, uma pressão da população por todos, em cima de todos nós, porque era muito novo o conceito tutelar na cidade, era uma coisa nova. Sim. A lei foi criada a lei da criança e adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente foi criada em 90, nós vamos aí para 24 anos de legislação, é novo no Brasil ainda, para termos de lei. Então, foi uma pressão muito grande, mas quando eu consegui em 2005, e aí eu falo consegui, eu quero mais uma vez citar o senhor, a irmã Maria das Graças, que Deus já conduziu para o céu. Eu lembro que eu estava aqui passando por uma prova na igreja, já que o senhor, né, no início do podcast, o senhor disse que eu faço parte aqui, eu faço com muito orgulho dessa igreja, dessa história, da sua história, da história da igreja. Minha história perpassa por aqui, e muito. E eu, quando estava aqui, eu passando por provas, dificuldades, sofrendo muitas coisas da minha vida, eu lembro que a gente estava vou falar monte, para quem não conhece, a gente, né, que não é da igreja, por exemplo, pode ouvir esse podcast, a gente estava num lugar para a gente estar buscando oração. Um E, retiro espiritual, né? e ali, foi até inclusive a tua vida, Deus usou para falar que abriria uma porta para mim. Em que pese eu falei para o senhor, não sabia que era conselho tutelar, mas Deus já ia abrir essa porta, ia me conduzir a um lugar diferente para glorificar o nome dele. E aí usou o senhor, usou Maria das Graças, e eu consegui em 2005, com a igreja ajudando, com a população, 438 votos para ser conselheiro no primeiro mandato. E no segundo mandato, em 2009, que aí eu quero falar que foi gratificante para mim, eu consegui 621 votos. Eu estava na escola, agora me fugiu Canelas, lá em cima, lá em Cidade Nova, me fugiu um pouco o nome aqui da escola. Alice Canelas, eu estava naquela escola, e quando saiu o resultado, pastor, eu vi a população toda lá fora, aquilo para mim foi um momento foi o auge para mim, assim, falei, meu Deus, eu não sou nada, não tenho nada,
e o senhor permitiu que pessoas, que lembrando que o voto para conselho tutelar é diferente do que para vereador e conselheiro, que vereador, presidente e deputado, Sim. é um voto facultativo, é importante você ir votar, sim, mas você não tem obrigação igual para eleitoral partidário. E aí eu vi eu consegui aquela reeleição, aquilo falou muito comigo e me mostrou a Deus ali uma responsabilidade muito grande em poder representar a população, eu que não tinha nada. E eu falo, até aproveitando esse momento, como que é gratificante mostrar porque para o jovem, quando você se propõe a se colocar diante de Deus, não importa se você é jovem, você tem força, mas você tem que direcionar essa força para Deus te usar com bênçãos, com poder, para ser útil para o próximo. E outro momento gratificante para mim, pastor, foi muitos problemas, muitos momentos gratificantes, era quando as famílias voltavam no conceito tutelar. Falavam, meu filho melhorou, aquele encaminhamento que você fez lá para o CRAS, para o CREAS, ele saiu das drogas, ele parou de beber, ele voltou a estudar. Inclusive, eu volto aqui a dizer, pastor, tinha muitos casos de evasões escolares, muitas pessoas que abandonavam a escola, e abandonar a escola não é a melhor solução. A educação é o caminho ainda para a gente, é o caminho para você melhorar, se capacitar, você abrir portas de emprego. Então, foram esse tipo de momento. Outro momento que me marcou muito foi quando, inesperadamente, e não é política partidária, eu recebi, eu até trazer aqui, mas eu acabei que eu esqueci. Eu recebi um certificado de destaque na minha profissão como conselheiro tutelar e de Guaba Grande. Recebi, assim, como um trabalho de muita expressão, e até hoje me marca, pastor, o conselho tutelar, sabe por quê? Agora, quando eu entrei, era 3 anos de mandatos permitido a recondução. Agora são 4 anos e você pode reconduzir várias vezes, não tem mais limite. Sim. Mas é interessante que vai fazer 20 anos quase, se eu não me engano, eu saí em 2012, né? Eu saí em 2012, eu entrei em 2005. Mas são 12 anos fora do conceito tutelar, mas quando eu vou ali na rua, as pessoas Lembram de você. lembram e me perguntam, pô, você não vai vir de novo? Qual o teu número? Então, para mim, isso é a minha maior gratificação, e uma das maiores experiências que eu tenho em gratidão é essa. Glória a Deus. É muito bom, né? Você saber que o voto não é obrigatório. E você vê aquela multidão lá praticamente votando porque queriam porque você fez um bom trabalho. As famílias reconheceram isso e também o Eterno tinha esse chamado. Quantas pessoas você não ajudou, não evangelizou, não é verdade? Eu tenho outra pergunta aqui também muito interessante, que é quais são as principais questões sociais que afetam o jovem hoje e como você acredita que podemos abordá-las de maneira eficaz? São 2 perguntas aí, logo em seguida aí. Então, vou fechar em 2. Hoje, nas escolas, vamos voltar um pouco para a escola, né? E a escola é parceira também do Conselho Tutelar. 2, eu acho que é a questão de bullying, acontece muito, e aí a escola é um ambiente de saber, mas é um ambiente de respeito, é um ambiente de inclusão, é um ambiente não só de você aprender a matéria ali propriamente dita, mas você aprende de normas sociais. Então, o bullying é um dos problemas que parece bobeira, mas o que é bobeira para mim não é, ou eu falo até para um adolescente que envolve isso aqui, não é problema não é bobeira para o outro, porque já tem estatísticas de pessoas que sofrem bullying e vão se calando e beira casos de homicídio, grandes tragédias nacionais e internacionais, elas se iniciaram por conta de bullying, adolescentes que sofriam calados e de forma e que não soube reagir, não estou justificando, mas que não soube reagir, e aí cometeu um grande homicídio, matou várias pessoas em ataques. Até hoje, né, a gente vê isso. Acho que ano passado, retrasado, teve um caso assim aqui no nosso país aqui, né, que afetou vários estados. As pessoas ficaram com medo de ataques. Você lembra disso? Teve Lembro, agora há pouco tempo. bem lembrado, pastor Alexandre, verdade. Mas para você ver como que essa questão do bullying ela tem que ser tratada e enfrentada com políticas sociais sérias, com palestras, com participação dos pais, sociedade, assim, a comunidade escolar abraçar essa causa e aí é educação, respeito, é esse respeito, é essa consciência, porque
assim, a gente tem que entender que não é você estigmatizando um adolescente que você vai se sobressair. Muito pelo contrário, é você estudar e você ter essa empatia, esse amor ao próximo, que você vai transformar melhor, não só a escola, mas a sociedade, a família, de modo geral. E outra questão que você falou, qual é o problema que a gente enfrenta hoje, quais os principais problemas? Um outro problema hoje, pastor, sem dúvida, sem medo de errar, é a ansiedade, que hoje, assim, porque o jovem hoje, assim, pelo que eu ouço e acompanho um pouco, ele já não está tendo mais, eles não estão sabendo, assim, claro que precisa do suporte de profissionais, Sim. sobretudo dos pais, mas lidar com a ansiedade, ele corre para o celular. Então, nós temos que saber lidar com frustrações, nós adultos, inclusive os adolescentes e jovens, mas não é a gente indo para o celular, que a gente vai assim, vou usar o celular e vai resolver o problema. Não, celular é importante, a gente não vive sem mais, sem internet, claro, usado como nosso aliado, mas quando você fica com excesso de tela, você vai gerar mais ansiedade, angústia e chega às raias da depressão, inclusive volto a dizer, inclusive nos adolescentes e jovens. Aí você me diz assim, Luiz Carlos, detectou isso aí, o que o conselho tutelar deveria fazer nos casos que detectou? Aí é onde entra, mais uma vez, que eu te falo, saúde mental, profissionais da educação, eles devem, pelo Estatuto de Criança e Adolescente, no artigo, se eu não me engano, 53 ou 56, diz que os casos de maus tratos e suspeitas de maus trato ou casos de evasões escolar, a escola obrigatoriamente deve comunicar ao Conselho Tutelar. Sim. E já tem, inclusive, projetos de lei para incluir psicólogos e assistentes sociais das escolas, porque tem crescido esses problemas sociais e a gente precisa, assim, ampliar mais essa rede de profissionais para estar ali de perto, mas enquanto não chega nas escolas, volto a dizer para o senhor, repito, tem os CRAs, tem os CREAs, tem diversos lugares, tem CAPSI, né, CAPS, para ajudar, e a gente, nesse suporte para dar a esses jovens, a gente sempre que tem que estar atento. Igual eu te falei, o bullying é essa ansiedade, pastor. E também, assim, o que eu anotei aqui, eu vejo muito essa questão de. Eu quero fazer um apelo para os jovens adolescentes, mais para os jovens, dos influencers, pastor Alexandre. Eu acho que um dos problemas que tem atacado muito os adolescentes, porque ele vê ali um influencer lá na internet, ele acha que ele vai ter que ser igual aquele influencer, só que aquele influencer, muitas vezes, ele não tem um padrão de vida, primeiramente, que Deus quer. Adequada, né? Com Adequado, moral, com coisas nobres. e porque, assim, ostentação. Porque o jovem sofre, como até a gente sofre até hoje, por comparação. Então, ele vou querer aquele dinheiro, vou querer que. Às vezes está com lá o pescoço quase pesando de tanto cordão, de tanto ouro. Só que a realidade, aquilo ali é ilusão de ótica. Não é realidade. Então, se eu não tenho aquilo, eu vou oprimir meus pais, eu vou agredir meus pais, ou eu vou ser agredido pelos meus pais. Você instaura um problema crônico dentro de casa, porque aquela realidade que ele está vendendo lá, e viram à noite, inclusive, em drogas, orgias, e aí os pais têm que estar sempre atentos com isso aí, mostrar para os filhos, isso não é realidade. Isso aí é uma utopia, inclusive é vazio, que eles precisam de drogas, e infelizmente até que Deus venha libertar os outros jovens, quer esteja dinheiro ou não, dessa vida que a gente sabe que é uma vida vazia, porque o jovem tem força, mas se ele não canalizar essa força para o bem e para as coisas de Deus e para os estudos, ou para uma profissão, internet, um bom youtuber, um bom influencer, aí dá esse tipo de problema que hoje a gente está vendo também. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se os jovens de hoje fossem igual de 20 anos atrás, as brincadeiras fossem bola de gude, Poxa, futebol, pipa, assim, olha, ia ser muito melhor. Eu acho que a juventude dessa época era bem melhor. Estava sempre ali com os amigos, socializando, não ficava aquela pessoa sozinha, né? Aquele jovem sozinho, sempre brincando, né? Aquela coisa toda. Agora, nós estamos em outra realidade, né? Que é isso que está em evidência, a internet, as telas. Nós temos que orar para Deus levantar, Luiz Carlos, jovens com coisas nobres, verdade. influências, né? Jovens que venham hoje usar essa ferramenta da internet para influenciar. Para influenciar. Eu vi um podcast falando, um cara falando que na China, olha só que interessante, o TikTok é da China. Uhum. Aqui no nosso país, no Ocidente, a gente vê muito, né? Aqui no nosso Brasil, aqui, a música, essas danças, dancinhas, coisas, isso daí que a gente fica meio assim que às vezes atrapalha o jovem desenvolver. Lá na China,
o que eles assistem lá, as crianças dele, não tem nada a ver com o Brasil. São coisas assim, coisas nobres. Verdade. Coisas nobres. Aí as crianças já crescem. Olha que interessante. Então, eu acho que também que o nosso governo, né, uma opinião minha, né, deveria também ter uma parte do governo para cuidar dos jovens. Porque os jovens eles são influenciados. Eles são muito influenciados. Então, foi o que você falou. Se tem muitos jovens ali na internet ensinando coisas erradas, né, eles vão seguir. Mas eu creio também se tiver jovens, né, trazendo informações, né, o governo também fazendo um bom trabalho, ensinando coisas nobres, né, propagandas com coisas nobres, né, respeitar o pai, né, a estudar. Se tivesse mais uma propaganda assim, eu acho que seria é, ia ser melhor para os nossos jovens de hoje. Você Pastor não... Alexandre, em cima do que você falou, eu concordo 100%, e também vou falar com você, vou repetir meio que tuas palavras, é opinião minha também, é visão minha. Eu sou assim, eu assino assim embaixo tudo que você falou aí, e eu faço até assim eu gosto muito de falar, acho que foi nos Estados Unidos, parece que também lá bloqueou o TikTok, proibiu, as regras é o governo realmente que implanta, mas é um desafio mesmo você botar o jovem, eu gostei do que você falou, não é que você vai isolar o jovem, você não faz diferente. E aí, tem uma cultura no nosso país, parece que não é interesse realmente do governo, inclusive desse atual governo, querer que as pessoas elas vão para uma linha mais assim, centralizada, uma coisa mais de família, mas assim, eu penso assim, porque onde você incentiva e a gente tem essa fama, o Brasil tem essa fama, infelizmente ainda, mas a gente tem que levantar jovens protagonistas. Uma fama de que a gente é o país do futebol, do carnaval e do sexo, e lá fora se tem essa visão do Brasil, nós temos que mostrar para os nossos jovens que nós somos um país onde tem princípios, um país predominantemente cristão, quer seja católico, quer Tem seja valores, né? valores. Então a gente tem que saber que não pode a gente deixar isso sobressair, deixar só as questões de, por exemplo, tá lá no Sul tá na tragédia, e aqui no Rio tem verbas públicas para um show da Madonna. Isso é inadmissível. Show, para mim, na minha opinião, um momento que influenciou o jovem de forma negativa. Assim, na minha opinião, eu estou assinando aquilo que parece uma baixaria, uma apologia a sexo, a orgia, e sexo de vários sentidos, O ocultismo também. ocultismo e com verba pública. Essa verba poderia ser aplicada para criança e adolescente, esse dinheiro aplicado para a família, para resgatar moradores de ruas, que não é a pauta aqui hoje. Então, é uma crítica que eu faço também ao governo também, sim, tem que direcionar essas verbas e conscientizar família, porque assim, a gente sabe que é um dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado zelar pelo direito da criança e adolescente. É isso aí. Outra coisa, quais são os sinais de alerta que os pais e a comunidade em geral devem estar atentos em relação ao bem-estar dos jovens, na sua Mas, opinião? na minha opinião, pela ordem, dentro de casa, primeira pessoa que realmente tem que saber se os sinais que os jovens vão dar vai ser dentro de casa. E aí esse pai precisa estar atento, essa mãe precisa estar atento. Se ele está ou ele tá muito isolado, se ele era comunicativo, ele passa a ficar isolado, você tem que já ligar um sinal de alerta. Pode ser já um indício de algum problema, ou se ele está mais agitado, se ele está mais agressivo. E aí você, até um primeiro momento, você tenta conversar, tenta criar um canal de diálogo, um vínculo ali, se você tem. E se você não conseguir, aí é onde entra a rede de apoio. Porque o Conselho Tutelar, ele vem para isso. Eu vou até antecipar aqui um artigo que eu sempre usava muito, enquanto eu era conselheiro tutelar, que é o artigo 100, que vai falar que as medidas que elas são tomadas, elas são de caráter pedagógico, sempre preferivelmente visando fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Então você viu essa ameaça, está estranho, o pai percebeu que o filho não está indo mais para a escola, olha a caderneta, não sei como é que funciona, olha lá a frequência dele, se é digital, não sei como é que está hoje, olha, conversa, o que está acontecendo, como é que está a escola, se foi bem, foi mal, tem que, primeira pessoa de confiança tem que ser os pais. Quando se perde isso, fica mais difícil. E se perdeu isso, não precisa, não é o fim de tudo. A gente está aí para dar esse suporte, para restaurar esse adolescente ou essa família, porque às vezes, pastor Alexandre, a gente fala assim, o problema é do adolescente, o problema é do pai. Na verdade, o problema é da mãe. Na verdade, o problema é da família. Sim. Porque um lar onde o filho não está bem, afeta o pai. Um lar onde o pai não está bem, afeta o filho.
onde o lar dos pais não estão bem, afeta o filho. E vice-versa. Então, a gente nunca pode associar, não é uma bandeira, não, porque não é um prêmio, não é um prêmio. Por isso que a restauração de vínculos familiares ou fortalecimento de vínculos familiares, para fortalecer, é uma política tipo o CRA está ali, é um centro de referência de assistência social, para fortalecer a base, para dar cursos, apoio a essa família, apoio a esse adolescente, para encaminhar para um projeto, aprender uma profissão, encaminhar para o mercado de trabalho, e aí você vai dar esse suporte para sua família, ou para esse adolescente que de repente está desestimulado, está até mesmo com um problema. Dentro desse passo a passo, que são muitos casos, muitas complexidades, e casos também que envolvem judiciário, às vezes é uma negação de uma vaga numa creche, que eu já passei, mas não é agora, não posso falar mais isso aqui agora, porque a pergunta é outra. Então, detectou o problema, e a gente sabe que precisa de parceria. A gente tem que entender que, se eu, por exemplo, como pegava lá um pai, famílias que eram primeira classe, que estavam com baixo rendimento escolar, adolescentes do de repente, por trás tinha um abuso sexual, por trás tinha um pai que agredia aquela criança, todo dia ela apanhava, ia de casaco para a escola para esconder os lanhões. Aí você tem que realmente ter essa, eu gosto de falar, essa visão holística do todo, para entender o que está por trás dessa reação, dessa ação, e aí você detectou, você vai encaminhar essa criança, esse adolescente, essa família, para dar suporte para essa família, para ela ser ressocializada, restaurada, e dependendo do caso, a gente, em última instância, você tira se for um agressor do lar, ou bota uma criança na casa de acolhimento, para que provisoriamente as coisas sejam assim, estabilizadas até essa família voltar de novo para reconquistar esse adolescente ou essa criança. Mas, mais uma vez, é necessário diálogo. Tem uma palavra diálogo, e se perceber o que tem um problema, a gente tem que dar as mãos, trabalhar em rede e lutar por essa família. E a comunidade a participa, porque assim, eu já vi casos aí na televisão, aí, né, aqui no YouTube mesmo, assim, de mães que às vezes sabe do que está acontecendo em casa, sabe, e às vezes encobre, não denuncia, né? Não denuncia. Aí a comunidade às vezes percebe isso, tem muita denúncia também da comunidade, dos vizinhos. Pastor, o senhor falando isso aí, eu lembrei do artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente, que ele vai tipificar os 3 tipos de violações que acontece, assim, que acontece com a criança e adolescente, os 3 tipos de violações, quando os direitos são ameaçados e violados. Primeiro, está lá no artigo 98, inciso 1º, você tocou num assunto importante, está aqui, ó, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Depois, no inciso 2º, por falta, omissão ou abuso dos pais. Aconteceu isso, a sociedade, ou alguém, o vizinho que viu, pode denunciar para ajudar, né? Se for um caso muito grave, não tem como você vai um conselho, aí que tem que ter uma intervenção. E vou falar depois, por último, do terceiro inciso, que é quando o adolescente viola em razão de sua conduta. Mas aconteceu um problema, a sociedade pode participar? Viu que aquela mãe, ela está ali, deixou aquela criança em casa, ela foi trabalhar, e aí está sozinha, é um abandono, ou um pai também, ou acontece todos os dias daquele pai vem do trabalho, ele é alcoólatra, ele basta aquela criança de forma assim, falando de bater, sabe, pastor Alexandre, de agressividade, deixar marca, de você humilhar, aquela, não só físico, mas humilhar verbalmente, psicologicamente, deve se denunciar. Tem que se denunciar, deve, é uma ordem. Aí vou até antecipar aqui o número, tem o Disque 100, você tem aqui também, Guaba Grande, peguei um telefone aqui na sala da prefeitura, que é o 22 999 50 3066, no final posso estar repetindo, são os telefones de contato, você vai acionar o Conselho Tutelar, ele vai vir essa casa e vai observar realmente se está acontecendo, pastor, porque eu, enquanto conselheiro, por 7 anos, mais ou menos, eu peguei muitos casos de denúncias falsas, pastor Alexandre, sabia disso? Acredito. Denúncias anônimas, às vezes o pai separou da mãe, infelizmente, né, acontece, na vida é um retrato social, não era para acontecer, a gente sabe do plano de Deus, mas assim, o que a gente pode fazer, Deus não vai fazer, certo? Certo. Então, pastor, por tentar prejudicar, eu já peguei um caso igual a Grande que eu fui visitar um adolescente que não estava indo para a escola, eu tentei achar o endereço, eu falei, cadê? Eu quero falar com o pai também. Ah, não, o pai morreu. A mãe falou que o pai tinha morrido. E era mentira. Ela tinha tanta raiva do pai que era mentira. Essa mesma mãe me proibiu depois o pai, porque separou, mas os pais têm direito, porque a criança, né,
eu não vou falar em questão de entrar em mérito de guarda, mas aí proibia também o pai de escrever. Aí eu tinha que, outro caso, que você falou, caso emblemático, eu saio da pauta, mas eu volto a falar rapidinho, que eu tive que ir com a polícia militar, infelizmente, eu trouxe até mais um constrangimento para a família e para o adolescente. Falei assim, a senhora tem uma ordem judicial que o pai tem que pegar essa criança no sábado. Inclusive, era até a atribuição do comissário da Infância e Juventude, mas na época não tinha, eu acabei indo, e aí precisamos dessa intervenção para que a mãe obedecesse essa vontade do direito do pai, do filho ficar com ele. O pai morava em Búzios, inclusive, e aí a mãe, era só com poder de polícia, ela respondeu por desobediência, e quando o adolescente fez 12 anos, ele optou morar com o pai lá em Búzios. Nunca mais ele voltou, porque era um lar também complicado. Ou seja, era complicada a vida dessa criança com a mãe, né? Mas tem que denunciar, pastor Alexandre, denunciar, e aí dentro dessa denúncia, a gente vai procurar o quê? Eu já peguei casos, já encontrei criança na rua, pastor Alexandre, na rua, assim, andando, vagando, e a pessoa tem que fazer o pior. Não, pegou, eu vi que aquele pai era alcoólatra, eu encaminhei ele para o CREAS, para ser assistido pela assistência social, psicólogo, pedagogo, e aí dali eu vi que a mãe estava desempregada. Vamos buscar um cadastro de emprego, vamos tentar, não sei que não é a realidade de muitos, porque tem questões de politicagem, que às vezes você prioriza pessoas que têm dinheiro, Sim. e às vezes a pessoa que precisa, ela não consegue, ou então tem que ficar na fila, que ela é imaginária, e às vezes, muitas vezes, em todo o sistema é assim, acho que no mundo todo, infelizmente, é assim, não sei, não vou falar em mundo todo, mas pelo menos aqui no Brasil, essa cultura, ela existe e ela é latente. Por isso que o Conselho Tutelar ele veio para tentar, pelo menos, dar voz e vez para muitas dessas crianças e adolescentes que não são ouvidos, que lá atrás era só visto como menores, que tem lá o Código de Menores de 1927, depois o novo Código de Menores de 1979, e aí só em 88, com a Constituição Cidadã, que a gente passou a ter mais direitos, e em 90, né, que foi onde foi criado o Instituto de Criança e Adolescente, que passou a ser criança e adolescente ter direitos como proteção integral, direito a estar no seu lar, direito à educação, esporte, lazer, cultura, e dentro desses direitos me perguntava, mas só tem direito? Não, tem deveres, como o artigo 98 que eu te falei, inciso 3º, que o adolescente ou a criança, ele viola o seu direito em razão de sua conduta. Como assim? Se ele cometer ali um crime, ele vai responder, ele tem deveres sociais também. E aí eu posso, não sei se eu posso falar de onde eu trabalho assim já hoje, não sei se eu posso falar agora ou falo depois. Não, deixa para depois, no caso, no finalzinho, Tá aí você bom. fala sobre o seu trabalho Tá. atual de hoje. Então, Como você vê o papel da escola na educação, né, em relação à prevenção desses problemas que afetam aí os jovens? Eu sei que você falou já que a escola ajuda muito, mas hoje, a escola atual de hoje, você acha que está fazendo um bom papel? pastor Alexandre, quando fala de escola, e quase como tudo na minha vida, eu não gosto de generalizar. Generalizar é uma burrice. A escola, existem escolas boas, existem professores bons, professores ruins, assim como existem conselheiros tutelares bons, conselheiros tutelares ruins, e pastores bons, pastores ruins, padres bons, padres ruins. Mas o Sim. sistema implantado pela política nacional de governo não é a melhor, porque ela favorece uma ideologia de gênero, ela favorece tirar a autonomia dos Dos pais. pais. Isso está errado. Isso aí não tem atribuição, não é LDB que vai decidir o que é certo ou o que é errado. A gente tem, sobretudo, um país cristão, onde a gente sabe que homem é homem, mulher é mulher. Não é a escola que vai dar orientação sexual para o nosso filho, a escola tem que dar ensinamento, letramento. Não é entrar na órbita da família, da opção sexual da criança de 4, 5 anos, isso é inadmissível. Isso é, em hipótese alguma, eu quero aqui fazer meu repúdio, e eu sou um militante quanto mais dessa ideia de que a família, a educação começa na família, e não é para lecionar casos de maus tratos, abandono, pode até comunicar, mas não é dar orientação sexual, como vários kits que teve lá atrás. Agora, eu pego o lado bom da escola, assim, se a escola, quando a escola, e tem muitas coisas, quando aplica ali a matéria mesmo, ela está formando um cidadão que vai ter senso crítico fora, que vai ter opinião, vai ampliá-lo, vai direcioná-lo para o mercado de trabalho. Inclusive, aqui eu quero deixar um abraço para os professores, que a gente sabe que a mãe de todas as profissões é o professor, né? Sim. Todos nascem dali. Então, nosso respeito a todos os professores. Agora, lembrando que também, nesse momento de ansiedade, nesse momento atual, existem muitos professores que estão a poder de ansiolítico nas escolas. A maioria deles, eu conheço bons professores que muitos pensam até em desistir porque não se tem respeito, em alguns casos,
tem situações de agressividade contra os professores. É claro que tem professores também que talvez não tenham vocação, não está ali, não gosta, mas também eu quero fazer essa contrapartida, porque a questão da violência, a questão da obediência também é dentro de casa. Se é dentro de casa que tem que ter o controle, você direcionar o teu filho para, né, ter o casamento de Deus, ter uma família de Deus ou não, também não é na escola que você vai botar o limite para dar respeito, dignidade. A gente pegou um tempo lá atrás que quando o professor entrava dentro de sala de aula, a gente se levantava e também tinha professor também para a época. Então, eu acho que o professor é uma autoridade e tem que ser respeitada. Hoje tem muitos casos de adolescente, não vou estar estudando que é adolescente, vou dar um tapa no professor, vou agredir. Não, isso é caso de polícia. Se você é adolescente, agride professor, você tem que ser assistido, você vai ter que ser autuado como ato infracional, você vai responder por lesão corporal, por ameaça, qualquer coisa de desacato, sem contar os casos de tráfico de droga, outros casos que a gente sabe que acontece. Mas porque tem alguns adolescentes que acham assim que ele fazendo não vai acontecer nada com ele. Ele se engana com isso, né? Ele pode ser, né? Deve estar sendo assim, ele vai ser responsabilizado. Não vai passar assim de despercebido, porque existe a lei já prevê isso aí. Ele viola os seus direitos em razão de sua conduta, ou seja, sua atitude, a sua própria atitude faz com que ele viole os direitos. Inclusive criança, só que a criança você aplica medida protetiva e para adolescentes, que adolescente para a lei é a partir de 12 anos, você aplica medidas socioeducativas. Crianças de 0 a 12 incompleto e que adolescente de 12 a 18, tem até alguns casos excepcionais de 18 a 21. Aí o que acontece? Só para ficar bem claro aqui para o adolescente que está nos assistindo, o que acontece se ele bater num professor, ele vai ser chamado a atenção. Ele faz novamente e uma coisa pior, o que acontece com ele? Ele pode sair da escola, ele é expulso da escola, ele pode sair o governo, o Estado, pode tirar ele da família e botar em algum lugar como disciplina para ele responder, mesmo sendo de menor de idade? Isso pode acontecer ou não? Pode sim, nos casos mais graves. É claro que você tem um primeiro elo, dependendo da gravidade, se for média, você tenta contornar, é o que você falou, tem advertência, é um psicólogo, a família vai ser chamada para se responsabilizar também, botar todo um cenário, mas quando você vê que é só o adolescente, ele quer aquilo ali, o pai vai ali responder, vai assinar como responsável, mas vai ser o adolescente que, no último, em uma instância maior, ele é encaminhado a uma delegacia, ele é encaminhado a um judiciário, ele passa por uma audiência, ele vai para ele se condenado, se julgado, né, e sendo aplicado um ato, aplicado a medida socioeducativa para ele, pode chegar até já de cumprir a medida socioeducativa e ficar longe da família no lugar, num estabelecimento de internação, semi-liberdade que a gente ia falar no final. Tá, e hoje, você trabalha, qual é o seu trabalho? Você trabalha com adolescente ainda hoje? Como é que é o seu trabalho hoje? Agora vamos falar sobre o seu trabalho. Como é que você está lidando hoje com esses adolescentes? Como é o seu trabalho? Pastor, eu vou falar ainda, porque o tempo é de Deus, né? Eu tenho um desejo muito grande já de mudar de cenário, assim. Se eu juntar conceito tutelar com esse outro trabalho que eu vou te falar agora que eu estou fazendo, já são mais de 2005, são 20, quase 20 anos militando, sendo aprovado, aprendendo, errando, dentro desse trabalho que hoje eu estou na socioeducação, no Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio, né? Eu estou lá desde 2012, estou com muitos projetos para sair, busca em Deus, mas lá eu vou falar desse trabalho, que foi uma extensão do conceito tutelar, onde conheci várias pessoas, eu conheci juízes, defensores, promotores, famílias com situações difíceis, e hoje, pastor, eu vejo que todos os adolescentes que eu trabalho, que a gente fala que são adolescentes infratores, unanimemente, todos eles, unânime não, mas a maioria deles fala, estou aqui que eu não obedeci meu pai, eu estou aqui que eu não obedeci minha mãe, eu estou aqui porque eu fui ouvir só meu coleguinha, meu amigo, e hoje eu cometi um ato infracional, que, né, a gente fala crime, mas para adolescente é ato infracional. Eu trafiquei, e aí eu estou aqui longe da minha família há 3 anos, vai lá para o Rio, ou para Campos, ou em Cabo Frio, que tem aqui, né, o Criado de Cabo Frio. Então, isso, por que chegou a esse nível? Porque lá atrás não ouviu o pai, lá atrás não ouviu a mãe, lá atrás não ouviu o vizinho, o pastor, o padre, não ouviu a escola, aí nada deu certo, não ouviu nem o conceito tutelar, não resolveu, nesses casos mais complexos, quando envolve criminalidade, aí sobrou lá para eles
essa socioeducação, que hoje, inclusive, está com um bom trabalho, pastor. Muitos cursos, muita oportunidade, a gente tem visto muita ressocialização, não sei se eu posso falar, muitas transformações. Agora, sempre vai ter o pessimista, não muda. Muda. Tudo muda se você muda, e nada muda se você não muda. É uma coisa redundante, lógica, mas quando você se propõe a fazer o caminho diferente, caminho de volta, a gente sempre relembra do filho pródigo, né? Ele fez o caminho de volta. Se você que está aqui hoje jovem, estou com vício de drogas, eu estou... Claro, tem casos que tem que procurar ajuda profissional, mas se você está envolvido com crime, está fazendo cometendo não só drogas, furto, você está... Crime de internet também, pastor Alexandre, que tem muitos aí, né? Você pega pedofilia, pornografia infantil, você tem tudo isso aí, que também tem adolescente, que o adulto responde, mas o adolescente também ele vai responder junto. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: não vale a pena você sair da sua casa. Pode ser o chãozinho de barro, mas valorize a sua casa, valorize seu pai, sua mãe, porque não existe nenhum lugar melhor do que a sua casa, estar perto dos teus pais. A gente fala sempre assim, pastor, é o chato, é chato. Mas é esse chato que vai te evitar de ficar dentro de um cárcere junto com pessoas estranhas, trancado, Pois é. com hora para tudo. Então, antes de acontecer isso, é melhor você obedecer. Agora, infelizmente, né, cara, eles falam lá, né, você falou aí, que eu estou aqui porque eu desobedeci meu pai, a minha mãe, mas infelizmente a gente vai ouvir muitos ainda falar isso. Porque o que a gente vê é os adolescentes não ouvindo o conselho dos pais. Verdade, Porque pastor. a gente está conversando aqui agora e com certeza tem pais agora que estão chamando a atenção do filho, outros estão chorando, outros estão com muito carinho, outros explodindo com o filho, mas querendo o bem dele. E é importante que o jovem venha entender que existe um princípio muito nobre da Bíblia, que é um dos mandamentos que Deus deixou, né? Honrar o pai e mãe para que a tua vida se prolongue na terra. Tem muitos jovens que às vezes vai para o crime, vai para esses lugares aí errados, para ter dinheiro, para ter coisas, para ter bens. Tem sonho, tem uns sonhos, né? Totalmente assim errados, né? Mas no final os sonhos deles não se cumpre nada, né? Nem o que era para cumprir de maneira correta e aquele sonho que eles conquistam de maneira errada, no final os sonhos deles vão acabar no cemitério. Porque um jovem que vai para esse caminho só tem duas coisas para ele: ou é presídio, né? O presídio ali, ou o cemitério, se ele não voltar como filho pródigo, pedindo perdão ao pai e falar: pai, eu errei, eu pequei, eu quero ter uma vida diferente. E eu sempre falo, o melhor amigo do adolescente, do jovem, é o pai, é a mãe. Eles podem brigar e são chatos porque te ama, cara. Então, você vai encontrar pessoas aí, ó, que se dizem amigos, mas não são amigos. No momento do problema, eles vão te abandonar e a única pessoa que vai estender a mão, que você vai lembrar, são seus pais. Então, honre o seu pai, honre a sua mãe. Para terminar o nosso bate-papo, Luiz Carlos, qual é a mensagem mais importante que você gostaria de transmitir para os pais, educadores e líderes comunitários que trabalham com jovens? Primeiramente, dizer que não é fácil, né, pastor Alexandre, ser pai, ser mãe, né, trabalhar com adolescente, lidar com adolescente nessa fase de adolescência e juventude, dizer que não é fácil, mas eu deixo aqui uma mensagem de encorajamento, parabenizar os pais. Um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Sim, melhorou? Melhorou. Nesse momento, assim, eu queria, de forma assim, objetiva, dizer que não é fácil, né? Você trabalhar com essas nuances e humores, pensamento porque adolescente está nessa transição, não sabe se é adulto, não sabe se é criança, ou o próprio jovem também, reforçar a questão do princípio da obediência. E para quem está envolvido com isso, eu sei que não é fácil, eu sei que é árduo, eu sei por ter sofrido a ausência de pai e mãe. Assim, minha mãe porque teve que trabalhar aos 9 anos de idade, meu pai por outro processo. Enfim, eu sei que não é fácil trabalhar com adolescente, não é fácil lidar hoje com adolescente e no modo geral. Eu sei que tem alguns casos que está tranquilo, graças a Deus, mas o adolescente, essa fase de pertencimento, essa fase de acha que sabe de tudo, como você falou do filho pródigo, não, me dá a parte que me cabe, eu sei o que eu estou fazendo, vai dar tudo certo, e na verdade não vai dar.
Porque se esse 10 quilômetros de vida, a gente conhece 100 quilômetros, a gente conhece 1.000 quilômetros. Se a gente conhece 100 quilômetros, a gente já sabe onde tem pedra, aonde tem chuva, aonde tem problema, onde tem droga, onde tem tráfico. Então, o adolescente que me ouve, humildade, e é difícil, mas deixar esse ego abaixar e ouvir seus pais. E parabenizar todos os profissionais da educação, saúde mental, judiciário, defensoria, todo mundo que trabalha especificamente com crianças e adolescentes, jovens. A gente sabe que não é fácil, esse é o nosso desafio, mas eu faço assim, eu faço assim mais dou essa ênfase aqui, faço mais esse apelo para vamos continuar firme, não desista, porque há 12 anos eu trabalho com adolescente e todo dia eu ouço para desistir, eu ouço de colegas do meu lado ou de pessoas para desistir deles, para desistir do trabalho, para não acreditar no trabalho, mas não desista, porque Deus não desistiu de você, não desistiu de mim. Então, eu sempre falo no meu trabalho, se um dia eu sair de casa não acreditando que um adolescente pode ser transformado, pelo menos um, eu não saio mais de casa. Então, você no teu trabalho, não importa se você vai conseguir transformar um, mas não desista por ninguém, mas esse um já vai ser gratificante para você, porque onde eu fiz parte, foi um breve testemunho, teve um adolescente que, agora voltando para o lado da religião, da igreja, um adolescente estava pedido de morte já lá eu não posso falar o lugar, mas na cidade do Rio, com os dias contados. Ele decidiu ficar lá na unidade, não foi para casa, ele lia a Bíblia o dia inteiro, e aí ele foi transformado, saiu do crime, hoje ele é pastor da Igreja Universal. Louvado seja Deus. Amém. E tantos outros que também, pastor, não foram para a igreja, mas hoje tem profissão, outros casaram, outros estão na marinha. Então, assim, se tem jeito, então você continue semeando. Então, e eu deixaria, pastor, para todos, uma mensagem até bíblica: continue semeando. Você não sabe onde vai parar, você não conhece o coração, mas a Bíblia diz: saiu o semeador a semear. Lance a semente que você tem, a vocação que Deus te deu, não é por causa dos outros e do resultado, apenas você lance a tua semente, porque se tiver de frutificar, pelo menos Deus vai saber que você lançou a tua semente. Amém. Ô, Luiz Carlos, antes de terminar, tem algum telefone que você gostaria de dar para deixar para os pais, né, caso precise? Pastor, eu consegui aqui na internet o telefone do Conselho Tutelar de Guaba Grande, que é o 22 999 50 3066. E também tem o famoso Disque 100, que em caso de situações de... Lembrando que em caso de situações de suspeitas ou violações de maus tratos, você pode e deve denunciar. E pontuando, pastor, que é um dever de todos zelar pelo direito da criança e do adolescente. É um dever de todos nós. Tá bom, pastor? Amém. Olha, foi muito bom conversar com você, Diácono Luiz Carlos. Que Deus te Eu que agradeço. abençoe. Amém. Que Deus continue aí te usando para esses jovens no seu trabalho aí. Amém. E você venha ouvir mais testemunhos como esse rapaz que hoje, né, se tornou pastor da Universal. Quem sabe a gente conversa com ele, bate um papo com ele aqui também. Pode me dar o telefone dele para eu poder trazer ele aqui, para ele contar qual foi a experiência dele, o que Deus fez na vida dele, através da sua vida também. Com certeza você fez parte dessa recuperação. Então é importante a gente contar, porque a gente conta assim, tem pessoas que ainda ficam incrédulas. Mas, bom, vamos trazer esse rapaz aí no nome de Jesus, tá bom? Olha, Deus te abençoe. Luiz Carlos, você e a tua família, você é bênção de Deus nas nossas vidas, na nossa comunidade. E eu quero agradecer você que ficou comigo aqui até agora, mas eu quero lhe pedir. Olha, deixe o seu like. O que você achou dessa conversa? Qual é a sua experiência? Como é você com o teu filho? Como é o seu filho com você? Escreva aqui, está precisando de ajuda? Escreva aqui, a gente vai poder te aconselhar, te ajudar. E compartilhe esse vídeo aí com mais famílias no nome de Jesus. Tá bom? Luiz Carlos, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Quer deixar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Só um versículo bíblico: jovem, sois forte, já venceste o maligno, e a palavra de Deus permanece em vós. Use a sua força para Deus. Amém, amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau.